O volume 20 de DAMATE já começa insano. Uma nova integrante na família Estia, a família voltando a mergulhar na masmorra com andares que não tínhamos visto até agora, e sim, temos novidades da masmorra, andares inexplorados pra gente até agora. E vocês sabem que quanto mais a masmorra é mostrada, mais eu gosto, porque eu definitivamente adoro as partes onde eles entram na dungeon. Tivemos mais informações sobre a família do Bell, mais especificamente a Alfia, que tem um flashback aqui, meus amigos. Sim, aqui nós temos um pouco mais dela. E claro, além disso, temos muito mais desenvolvimento de personagens e da história. E hoje eu irei começar o resumo do volume 20 para vocês, começando pelo prólogo e o capítulo 1. E hoje eu serei seu apresentador, Diogo, o dono do Grid Anime. Vamos começar com o prólogo, o último resplendor do herói. E tudo isso começa com uma memória do Leon no passado, da vez que ele viu um herói, ou nesse caso, uma heroína, em um lugar que parecia ser o fim do mundo, o limiar entre o céu e o mar, onde tudo era escuro e sombrio como as trevas, no meio do oceano onde o desespero e a ruína se alternavam, na escuridão que devorava tudo e rugidos eram ouvidos, a luz do herói cortava tudo. Aqui a heroína estava fazendo um canto de uma magia sobre uma bênção amaldiçoada, maldição do nascido, e como seu pecado original era ter devorado sua outra metade. O mar estava agitado e destrutivo. Aqui a fortaleza flutuante, que no futuro seria a academia que nós conhecemos, estava em frangalhos, severamente danificada, mas ali a luz da heroína não se apagou. Aquela cena ficou gravada nos olhos do Leon, que observou em choque o desenrolar das coisas. O cântico longo, o poder mágico colossal e a bruxa de cabelos cinzentos que afastava a chuva e ventos furiosos. Ela flutuava em um vórtice mágico enquanto o sangue tingia seus lábios, e o rei do mar, que destroçou vários aventureiros veteranos, rugiu em horror. Uma das grandes bestas colossais que tem o potencial de destruir o mundo estava com medo daquele cântico. Mesmo quando o monstro atacou, seus ataques foram destruídos por outros heróis, para comprar tempo para a heroína terminar seu cântico. Os guerreiros se lançavam contra o monstro, mesmo que isso significasse suas mortes, mas a heroína continuou cantando. E logo, o enorme poder mágico finalmente foi liberado ao fim do cântico, um brilho que rasgava as trevas e queimou os olhos e o coração de Leon na época. Uma destruição sagrada que tingiu o mundo de branco, e ali a grande besta foi derrotada. Os heróis tiveram sucesso em fazer o impossível. Aqui Leon viu os heróis e se questionou se aquela luz que ela tinha era necessária para iluminar esse mundo miserável e que ele tanto odiava. Aquela luz de esperança que propagou a mensagem que todos já conheciam. O mundo anseia pelos heróis. Embora hoje em dia a frase seja um pouco diferente. Hoje em dia seja o mundo anseia pelo último herói. Naquele momento, assim como o mundo, o coração e olhos de Leon passaram a desejar pelo despertar de novos heróis, e eles, como humanidade, queriam aqueles que iriam os guiar para o futuro. E essa é a memória de Leon sobre a luta contra o Leviatã, uma das 3 grandes missões, um dos 3 grandes monstros. A bruxa cinzenta é Alfia, a tia de Bell, e uma das pessoas mais poderosas da história do mundo. Afinal, já sabemos que foi ela que lançou o ataque final contra o Leviatã durante aquela luta. E isso é muito legal, rapaziada. Além de fornecer mais histórias sobre o mundo de DAMATE antes do Bell, também desenvolveu um pouco do Leon e as motivações dele, e claro, o próprio Bell, a família dele, porque Alfia é sua tia. Esse começo do prólogo me deixou animadaço, eu não vou mentir, só que tá muito bom. E dito isso, voltamos para os tempos atuais. Aqui Baldur foi avisar Leon, eles foram avisados que ressoou um ronco na grande barreira nos vales. Um indivíduo aparentemente grande escapou de lá. No momento, ele ainda está preso dentro da barreira do distrito escolar, mas, segundo a intuição divina de Baldur, eles têm mais ou menos uns 12 dias até que o monstro escape de lá. E Leon decide logo lidar com isso, mas ele quer levar Bell consigo. Agora, que monstro escapou dos vales? Em breve vocês saberão. Capítulo 1, Horário Rumble, que traduzido ficaria mais ou menos como o estrondo de horário, o tumulto em horário. Ele começa com a introdução de Nina à família Estia, tendo se tornado uma estagiária ali, onde Mikoto e Haruhime elogiam muito Bell em sua surpresa, por pensar que eles realmente teriam uma estagiária. E claro, isso aconteceu graças a ele. Isso porque conseguir estagiários não é fácil. Aqui já fazem 3 dias que o tempo dele no distrito escolar foi concluído, e ele voltou a ser o aventureiro de primeira classe Bell Cranel. E Bell aqui não entendia muito bem por que Nina estava ali, ou queria estagiar com eles, ou por que ele está fazendo isso. Já Nina, por outro lado, ao trocar olhares com Bell, ficava corada e desviava o olhar. Então já sabemos muito bem por que ela está ali. Obviamente não é para ganhar experiência.
Mas o mais surpreendente é que o Bell não está frustrado com isso. Ele se lembra da espécie de confissão que ela fez na dungeon sobre querer ver várias paisagens do mundo ao lado dele, e ele acha que ela está envergonhada por causa daquilo e sorri suavemente pra ela. O negócio é o seguinte, o Bell está cercado por tantas mulheres, todas mais velhas do que ele aprendeu a lidar com isso. Na frente de Nina, que é mais nova do que ele age como se fosse um irmão mais velho. Ela meio que desperta um instinto fraterno no Bell sem que ele nem perceba, então ele não fica corado, ele não fica envergonhado com ela. Não, ele sorri e acha que é fofinho. E esse é um lado do Bell que nós nunca tínhamos visto antes. Aqui a Ina também estava presente, já que um membro da guilda precisa estar presente durante a primeira reunião sobre um estágio, sobre uma família estar trazendo um estagiário do distrito, onde vemos que as duas se aproximaram bem mais, recuperando o vínculo de irmãs e acabando aquele clima estranho que ficava entre elas. E a chegada de Nina na família Estia é muito bom. Além de ser uma nível 2, que demonstra ser um talento promissor, ela tem o título de curandeira. O título de curandeiro é pesado, eles são muito poucos e extremamente valiosos. Eles são a classe mais rara que alguém se pode ter. Além disso, Nina era bem fortinha para o seu nível também, o que ajuda ainda mais no seu caso. Isso vai ao ponto de que se Estia rejeitasse Nina aqui, as pessoas de outras famílias xingariam ela de idiota. Mesmo que as famílias sejam meio que concorrentes em questão do recrutamento de alunos, em questão de trazer pessoas para suas famílias, eles ainda zombariam dela e falariam que ela é uma idiota por rejeitar uma curandeira. Além disso, Nina também era uma das melhores alunas do distrito escolar, o que significa que ela não causará problemas para o grupo, então só tem benefícios em ter ela a bordo. O único malefício é que todas as mulheres entenderam que ela é mais uma rival, e claro, nenhuma delas ficou feliz com isso, principalmente Estia e Lily. Dito isso, ela é aceita como uma estagiária na família, onde ela começaria a chamar Bell de Bell Senpai, fazendo geral começar a zoar isso. Até mesmo a Ryu entrou na onda, e para a séria Ryu entrar na onda, você vê que isso aqui realmente estava sendo uma coisa divertida entre eles. Por outro lado, Nina acha estranho se acostumar a ver Bell como Bell e não como Happy, mas ela está se esforçando para isso. Além disso, ela já percebeu que Ina também gosta de Bell, e acha isso perfeitamente normal, afinal as duas são irmãs, provavelmente têm gostos parecidos, porém ela ainda declarou Ina como rival e diz que não vai perder. E vemos que ela é o tipo competitivo, ela está animada em gostar de Bell e querer ir atrás dele. Isso é, até Ina falar que o Bell já tem alguém de quem ele gosta, fazendo Nina entrar em choque, e esse já é um evento canônico. Todas as garotas que gostam do Bell passam por esse choque inicial. E enquanto a família se sentava ali e discutia o que estava rolando, Tyr casualmente estava ali servindo chá para todo mundo. Ela literalmente invadiu a casa, começou a fazer chá e distribuir para todos naturalmente. E isso é algo que ela faz com frequência, passar na mansão e ficar um tempo lá, e parece que o seu objetivo agora é passar uma noite na mansão, embora ainda não tenha conseguido. E claro, Estia odeia isso, obviamente. E enquanto Tyr, Ash e as outras discutiam como sempre, Bell e Ryu foram lavar a louça, e Bell não conseguia parar de pensar na confissão que Ryu fez pra ele durante um jogo de guerra. Ele estava bem nervoso quanto a isso, porque ele tinha que fazer algo sobre. E logo ele decide tocar no assunto, mas antes que pudesse, Ryu pede que ele não diga mais nada. Ela sabe que ele vai rejeitar ela, e está tudo bem. Ela entende, mas ela ainda quer gostar dele um pouco mais. Ela quer continuar sentindo esse sentimento de gostar de alguém, esse amor, essa paixão. E por isso, ela não quer que ele diga mais nada. Ela não quer que ele rejeite ela agora. Ela sabe que ele vai rejeitar ela. Mas agora, ela quer aproveitar um pouco mais o sentimento. E o Bell acaba concordando, cedendo isso a ela. Onde depois dessa conversa, Ryu foi ficar toda envergonhada no seu canto. Até claro, Tyr ir lá para falar com ela e provocar um pouco ela. Onde elas falam sobre como as duas foram rejeitadas. Embora Ryu ainda não tenha sido, ela sabe que vai ser, mas ainda não foi. E essa é uma interação bem legalzinha. Nós vemos mais da Tyr, da garota, e como é a relação dela com a Ryu. Além de que vemos mais a própria Ryu, um lado dela que vemos muito pouco até agora. E isso é bem legal, é bem interessante, novo. E com isso, passamos para Bell refletindo sobre o que se espera do líder de uma família. E ele já falou isso com uma pessoa antes. Da família Locke. Ele disse que é organizar e melhorar os relacionamentos humanos que estão congestionados. Resposta essa que foi imediata. Assim que Bell perguntou, Finn deu essa resposta na ponta da língua. Quando se vive em grupo, é natural que às vezes surjam sentimentos negativos entre os membros. E claro, pequenas desavenças podem afetar o time, assim como desentendimento e desconfiança podem ser fatais. Detectar isso e reparar os atritos é algo que na superfície os deuses podem fazer, mas dentro da dungeon, esse é o papel do líder. Capitão. Finn conta que na família Locke tem algumas pessoas que ajudam ele a observar o movimento das pessoas da família e assim ele pode agir quando necessário.
autoritário. E isso é uma coisa extremamente importante de se fazer. Mas outra coisa que ele disse é que também é bom ter um líder que corte o caminho primeiro e então puxe os outros com as suas costas. Ser o primeiro a seguir em frente, liderando o caminho verdadeiramente. E pensando nesse ensinamento que ele recebeu de Finn, um dos maiores capitães da atualidade, Bell se preocupou um pouco com a sua relação com a Ryu. Ela disse que está tudo bem, mas mesmo assim ele sente que está falhando como líder nesse caso. E claro, sentir que está falhando estava afetando também. Porém, por outro lado, ser um líder que abre o caminho está funcionando bem pro Bell no momento. Porque agora a família está na masmorra, com Bell liderando todos como o primeiro a ir e rasgar os monstros em frente ao grupo. No momento, eles estão no andar 29, o desfiladeiro da selva. Essa é a parte da dungeon onde árvores gigantescas se estendem e a masmorra se assemelha a uma selva. É uma região que antes eles só passaram durante o resgate do Bell e da Ryu no andar 37, e foi apenas brevemente que eles foram até ali, e claro, eles estavam acompanhados dos Genos. Por causa disso, eles estavam bem tensos em estar aqui agora. Os monstros nessa região são principalmente dinossauros que são bem poderosos e resistentes. No caso, é aqui onde acontece uma mudança qualitativa em questão de força dos monstros. É a partir daqui que os monstros começam a ficar cada vez mais e mais fortes, resistentes e difíceis de derrotar. E durante a luta, a comunicação estava bem rápida, profunda e forte, o que é ótimo. Nós vemos que a capacidade do Bell de liderar ficou muito melhor do que antes, o que surpreendeu a sua família. Definitivamente, o tempo no distrito escolar foi muito bem pra ele. Ele aprendeu como ser um líder melhor lá. Aqui, eles estão em uma missão forçada pela guilda. No caso, uma expedição. Sim, essa é a segunda expedição da família Estia. A primeira foi na quarta temporada e agora essa é a segunda. Onde essa expedição foi bem mais em cima da hora do que a outra, inclusive. E por causa disso, eles tiveram um preparo insuficiente. Eles não puderam se preparar completamente ou convidar pessoas de outras famílias junto, porque eles tiveram que ir com pressa. Isso porque a própria guilda fez isso de supetão. Eles falaram com eles, deram uma data limite e mandaram só vai. O ponto bom é que isso ainda não é um problema. Isso porque a família hoje em dia está bem mais forte do que antes, então eles estão lidando bem com isso. Mesmo com pouco preparo, eles conseguiram ter uma certa facilidade. Um exemplo é a adição de Ryu. Ela é incrivelmente poderosa e uma nível 6, além de, claro, ter uma grande experiência na dungeon nesses andares pelo seu tempo na família Astria. Então, ela é basicamente o apoio perfeito. Ela serve como suporte, ajuda no ataque, ajuda na defesa, ajuda como olheira e até mesmo dá dicas e assistências para comandante. Ou seja, a Ryu ali deixou tudo muito mais fácil. E a formação deles é Bell na frente e Ryu atrás, o que torna tudo ainda muito melhor, uma linda formação, porque as duas potências estão protegendo o grupo. Outra pessoa que também está ali é Nina, que está sendo botada para trabalhar pela Lily e pela Ryu sem dó. Elas realmente estão guiando ela para que ela use sua magia da maneira mais eficiente possível, ensinando a Nina. E assim, eles continuam explorando até a chegada de monstros maiores e mais perigosos. E Bell, como comandante, sabendo que o monstro era bem mais perigoso, tomou a frente para ir lutar contra ele. Onde depois dessa luta e mais outras, o grupo voltaria para o andar 28, que é um andar seguro. Ele é o Jardim Labiríntico, um andar que tem várias colunas de cristal e um campo de flores gigantesco que brilha, sendo, é claro, um andar muito bonito. Onde aqui nós temos bastante conversa sobre esse andar, sobre os outros andares, sobre River e tudo mais, mas eu vou cortar essa parte porque para o resumo não faz muito sentido. Porém, se você quiser ler na novel, essa parte é bem legalzinha. E enquanto eles descansam, Mikoto fala sobre como os efeitos da magia de Haruhime dessa vez duraram mais do que o normal, o que é estranho, e Nina fala que talvez isso seja sua culpa. A sua magia de cura, além de curar, também prolonga o efeito contínuo de magias e ferramentas. Ou seja, graças a essa magia, a magia que já é quebrada de Haruhime ficou ainda mais estendida, durou mais tempo, o que é uma grande notícia para o grupo. Isso é grande, rapaziada. Isso faz com que alguns membros da família Estia praticamente implorem que Nina entre na sua família, não querendo mais devolver ela para o distrito escolar. E enquanto eles estão ali explorando a dungeon, em Babel estava rolando mais um Denatus, uma reunião divina com os deuses enchendo a cara e curtindo muito. Eles estão comemorando os resultados do jogo de guerra e o Bell ter subido de nível novamente, o que deixa a Estia bem irritada. O negócio é que Bell já era famoso há um tempo, mas depois do jogo de guerra ele virou uma celebridade, ele virou uma estrela, ele é um dos nomes mais falados do mundo inferior. O mundo inteiro conhece Bell Cranel agora. Os deuses felizes pensam dar um novo apelido
escolhido para Bel, e o nome que começa a surgir é o novo Zeus da nova geração. E sim, meus amigos, ele já está sendo comparado com a lenda que o seu avô era. Não tem jeito, isso está na família. O Bel herdou diretamente o legado do velhote. Mas claro, Ashe explodiu de raiva com isso. Se ela explodiu de raiva com isso, eu quero saber como que ela vai reagir quando descobrir que o Bel e o Zeus estão realmente conectados. Isso vai ser engraçado. Dito isso, Lily ganhou o epiteto de Grande Mestre dos Paluns e Haruhime de Mestre Dourada dos Seis Raios. E logo em seguida, enquanto a reunião acontecia, alguém entrou urgentemente falando que algo grande está acontecendo fora de Babel, mas esse deus estava sorridente, como se algo divertido estivesse acontecendo. Com isso, voltamos para o grupo, que está voltando para a superfície, depois de fazer tudo o que eles precisavam fazer na expedição, onde ali no andar 15, enquanto Lily, Haruhime e Nina lutavam contra monstros mais fracos para ganhar experiência, Ryu falaria para Bel que a magia de Nina se aproxima bastante dos membros da realeza, e ela também tem uma mecha de cabelo verde, algo que também apenas a realeza dos elfos possui. Ryu diz que a Nina tem um talento raro e é algo que é bom para a família saber, e segundo Bel, enquanto Ryu falava isso, ela parecia admirada, como se um respeito começasse a surgir dentro do seu olhar para Nina. Ou seja, Ryu reconheceu Nina aqui, reconheceu seu talento. Mas logo o grupo segue viagem e termina seu caminho para a superfície, e quando eles saem de Babel, o que eles encontram é um tumulto, uma comoção. Uma multidão de pessoas na Rua dos Aventureiros estava tornando a via quase inutilizável. Eles estavam gritando e exigindo que o responsável fosse ali e divulgasse mais detalhes sobre algo. Essas pessoas são do distrito escolar e eles estão protestando contra os abusos da guilda. No caso, eles estão se opondo à guilda, que está forçando que o distrito dê para horário os materiais raros e preciosos deles, no caso metais raros e preciosos, como o orichalcum, por exemplo. O que está acontecendo agora é uma luta estudantil. Em qualquer lugar do mundo onde os alunos do distrito sejam forçados à tirania e à força, eles se levantam juntos e começam a lutar de volta contra a força que está fazendo isso contra eles. E claro, ao fazer isso, eles envolvem a sociedade, eles começam protestos, começam greves, começam um monte de coisa. Aqui eles querem a revogação da coleta de metais raros, e se os pedidos não forem concedidos, eles falaram que o recrutamento e estágio de estudantes será cancelado, assim como as relações entre eles e horário serão quebradas também, mostrando que eles estão bem sérios e que o horário está prestes a ter um grande golpe desferido. Mas também é onde o capítulo acaba. E esse capítulo 1 foi bem grande e eu particularmente gostei dele, eu achei ele bem legal, seja por nos mostrar mais da dungeon e expandir o mundo, quanto por mostrar mais da dinâmica da família Estia, dos membros da família Estia. Foi um bom capítulo para começar a nos mostrar como que são as coisas depois do jogo de guerra, por exemplo. Mas agora, rapaziada, eu quero falar sério com vocês, eu peço que vocês assistam isso. Esses resumos de volume dão trabalho para serem feitos. Eles são grandes, demorados e vídeos que eu preciso dedicar tempo para fazer. Eu obviamente gosto de fazer eles, eu amo DanMachi, mas fazer vídeos é o meu trabalho e eu preciso levar em consideração se os resultados equivalem ao esforço e o tempo que eu dediquei para fazer isso. Por isso eu peço de coração, se você gostou, se você gosta dos resumos e quer continuar vendo resumos aqui no canal, que você me dê um gostei nesse vídeo e divulgue o vídeo com seus grupos, com seus amigos, com servidores, em qualquer lugar que você possa divulgar. Esse vídeo me deu trabalho para ser feito, eu ferrei com o meu trabalho para ter tempo de fazer ele e fazer algo bom. Afinal, se eu vou fazer um resumo, eu vou fazer um bom resumo, não vou fazer algo meia boca e resumido como se fosse uma IA para vocês. Eu vou colocar qualidade aqui, porque é o que eu sempre faço, eu tenho que fazer meus vídeos com o máximo de qualidade que eu posso. Então, o que eu peço é o seu apoio. Assiste o vídeo, divulga, deixa o hype, dá aquela divulgação, dá aquela força, sabe? Eu gosto de fazer os resumos porque eu amo DanMachi, mas se os retornos não são bons, fica difícil pra mim, porque não dá pra ficar mandando uma rotina ruim, dormindo tarde, ferrando meus horários pra fazer algo que não dê retorno, entendem? Além disso, se eu passo por todo esse trabalho de fazer o vídeo e ele não vai bem, ainda dá o desânimo, não dá mais ânimo pra fazer ele. Então é tudo que eu peço, o seu apoio, a sua ajuda pra divulgar o vídeo, pra compartilhar ele, com o seu likezão aí, isso ajuda demais, demais o meu trabalho, rapaziada. Dito isso, se você assistiu até aqui, muito obrigado. E se você não viu ainda o volume 19 de DanMachi, ou o meu resumo do volume 19, aqui nesse vídeo é o resumo completo de todos os capítulos que já está pronto e você pode checar aí pra ver o que acontece antes do volume 20 também. E claro, esse é outro vídeo que deu um baita trabalho para ser feito. Agora eu me despeço de vocês, um beijo, até a próxima.